Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu, Vini, do Movimento Brasil Livre de Rio das Ostras, passando para bater um papo contigo sobre assuntos de grande importância e que interferem diretamente na minha vida enquanto cidadão riostrense e também na sua vida. Mas antes de a gente começar esse vídeo, deixa eu te fazer um pedido. Acesse a plataforma do YouTube, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, MBL Rio das Ostras. Acesse também o facebook.com/MBL Rio das Ostras, curte a nossa página para você ficar por dentro de todas as informações que nós publicamos e para você também se transformar num agente compartilhador de conhecimento, tá bom? Eu conto com a tua participação nesse processo todo. Curte a nossa página, se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a tão comentada aquisição do tomógrafo pela Prefeitura de Rio das Ostras. Mas vamos partir do princípio do questionamento. Por que este tomógrafo ainda não está disponível para uso, ainda não está disponível ao acesso da população, enquanto isso a população continua, quando em caráter de urgência, sendo transferida para outros municípios, em Búzios, ou enfim, outros municípios vizinhos da nossa cidade? Por que isso ainda está acontecendo? Alguns dizem que ele ainda não está disponível porque ele ainda não foi instalado. Ele ainda não está devidamente instalado e pronto para ser utilizado. Mas para a gente compreender melhor todo esse processo, nós precisamos ir até a origem deste processo. Como foi feita a aquisição, quais foram as ferramentas utilizadas, qual foi o custo da aquisição desse equipamento. E a Prefeitura de Rio das Ostras, ela usou de um facilitador para que fosse possível comprar com uma certa urgência esse equipamento. A ferramenta que ela se utilizou chama-se de Ata de Adesão de Registro. Ela aproveitou um processo licitatório feito pelo governo do estado de Goiás, que lá abriu um processo de concorrência, um processo de licitação. As empresas apresentaram seus preços, esses valores foram registrados em uma ata, de registro, e aí a prefeitura aderiu a essa ata. Mas até então não existe nada de errado com relação a isso. O Tribunal de Contas prevê isso como uma ferramenta legal. A Lei 8666, que é a Lei de Licitações, também prevê isso como uma ferramenta legal. Porém, quando a prefeitura ela adere a uma ata de registro, ela adere à plenitude da ata. Ela não pode fazer uso só de parte das cláusulas contratuais, parte do que já havia sido ajustado entre a empresa que venceu a licitação e o poder público que promoveu essa licitação. Todo aquele município ou aquele órgão que aderir a uma ata, que aderir a um registro de preço, ele precisa se submeter à originalidade do edital de licitação. Mas aí você, enquanto cidadão riostrense, fica aí ansioso, angustiado, se perguntando por que o tomógrafo ainda não está disponível para a utilização da população. Bom, em algumas sessões, alguns vereadores disseram que o tomógrafo não estava disponível ainda porque ele não havia sido instalado. Outros disseram que ainda não havia uma empresa especializada para a instalação. Outros disseram que uma empresa ainda não havia sido designada para instalar. Mas fato é que a prefeitura precisa se submeter à originalidade do edital. E lá, a plenitude das cláusulas diz, lá no item 5, que o fornecedor do equipamento tem por responsabilidade a entrega, então todo o processo logístico do equipamento até a cidade fica por responsabilidade do fornecedor, acondicionamento e instalação. Então, essa mão de obra de instalação ainda fica por responsabilidade de quem forneceu o equipamento, que no caso foi a Canon. Então não adianta a prefeitura fazer um contrato, um termo de contrato, lá da secretaria, está aqui ele, dizendo que, traçando novas cláusulas, traçando novos parâmetros para compra, para prestação de serviço, não. Para se fazer um contrato, então ela teria que refazer todo o processo licitatório. Isso demandaria tempo e tal. E como nós sabemos que Rio das Ostras requer, em caráter de urgência, do equipamento em funcionamento, a melhor ferramenta utilizada foi esse gatilho da adesão da ata de registro. Essa foi a melhor forma. Porém,
a prefeitura precisa se submeter, e assim como o fornecedor precisa se submeter ao edital original. Então, cidadão riostrense, você precisa abrir o seu olho. Não cabe um novo processo licitatório para contratar uma empresa para fazer a instalação. Se a prefeitura propor isso, está totalmente errado. Faremos assim uma denúncia, porque no edital original já prevê a instalação, como eu disse. Para os vereadores, que são os nossos representantes, os fiéis fiscalizadores, pelo menos assim deveriam ser, do Poder Executivo, ao invés de ficar correndo atrás de caminhão de brita, atrás de patrol, atrás de draga, atrás de pá mecânica, atrás de equipe de roçadeira, tirando foto e postando como se ele fosse o responsável, ou eles fossem os responsáveis pela execução daquele serviço, eles deveriam estar fiscalizando esse tipo de contrato, esse tipo de negociação. Por quê? Se aderiu a uma ata e agora se submete a um novo contrato. Por que isso? Tudo que temos visto foi só a degradação ainda mais dessa área do nosso município. Hoje nós estamos muito pior do que estivemos ontem e um pouco melhor do que estaremos amanhã, porque a tendência hoje, os prognósticos dizem que a saúde pública, se continuar nesse pé de gestão, nesse pé administrativo, ela tende a piorar. Então nós necessitamos, enquanto população, de uma saúde pública digna. Vereadores, por favor, fiscalizem, abram a mão do status, da foto, de caminhar junto dessas equipes que eu falei aqui, de roçadeira e tal. Isso não é responsabilidade sua. A prefeitura tem essa responsabilidade, o executivo tem essa responsabilidade logística de distribuir o serviço por toda a cidade. A você cabe indicações, a você cabe principalmente fiscalização, a você cabe criação de projetos e propostas que beneficiem o povo, não que majorem PTU ou que aumentem o valor da taxa de iluminação pública. Por favor, façam o seu trabalho em favor da população, não em favor dos próprios interesses. Tá bom? E você, cidadão riostrense, eu te faço um pedido mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, curte a nossa página no Facebook e compartilhe esse conhecimento com seus amigos. É de extrema importância que eles sejam alcançados por essa informação que nós colocamos rotineiramente aqui nos nossos canais de conversa com você, tá bom? Forte abraço, conto com seu compartilhamento.